O que acontece na gente, como leitores, quando um livro nos confronta com personagens incômodas, falhas ou contraditórias? Em Toda a Caixa Preta é Laranja, livro de agosto da Tag Curadoria, Giovana Vieira cria uma trama familiar perturbadora e pouco convencional sobre a busca de uma filha pelo pai perdido nas ruas do Rio de Janeiro, que vai revelando os destroços emocionais de uma sequência de acidentes de percurso que formaram e fraturaram essa família, e o jeito que cada um deles encontrou para seguir se encontrando ao longo do tempo. A convidada de hoje é a Camila Berto, editora da Companhia das Letras, que acompanhou de perto o nascimento desse livro junto com a autora. Camila Berto, muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Débora, é um prazer estar com você. Camila, a gente tem convidado pessoas, assim, que de alguma forma fazem parte, né, dos bastidores dos livros que a gente envia aqui no clube, e a gente vê que os associados têm bastante curiosidade também de saber um pouquinho mais desses bastidores, então acho que eu queria começar te perguntando, como editora desse livro, qual que foi a tua sensação, assim, na primeira leitura, quando esse original chegou na tua mesa? Olha, Débora, esse eu sempre a Giovana pode me confirmar, esse é o livro da vida da Giovana. Então eu até faço alguns passos para trás para contar um pouco de como a Giovana chegou na editora, que quando ela lançou Virgínia Mordida, ela tinha, sido finalista, pegado o 2º lugar no prêmio Kindle, e aí ela, passou a ser representada pela agência RIF, a Eugênia, que era agente literária dela, me mandou Virgínia Mordida, eu li, gostei muito do livro, e senti ali, desde que eu li o Virgínia Mordida, que a Giovana tinha uma voz, diferente de tudo que eu andava lendo, assim, de literatura brasileira. Quando eu li o livro, eu falei: "Nossa, a Giovana tem um ritmo, ela tem ela tem umas ela era muito ágil para narrar, tinha uma coisa ali que era me chamou muito a atenção, e a gente marcou uma reunião, pra conhecer a Giovana, e eu falei: "Olha, Giovana, gostei muito do seu livro, acho que a gente pode, para uma edição na companhia, mexer um pouco aqui, mexer um pouco ali, a gente pode retrabalhar algumas coisas". E aí a Giovana, tudo isso para chegar no que eu vou contar, que a Giovana falou assim: "Olha, deixa eu contar uma coisa, o Virgínia Mordida, eu escrevi em 2 meses, porque eu vi que tinha o prêmio Kindle, tinha um prazo, sei lá, no dia X, e aí eu meio que sentei e escrevi o Virgínia Mordida numa sentada, assim, em 2 meses, rapidíssimo, e acabei, enfim, ficando no 2º lugar, e o livro foi meio que um desvio de rota, porque o livro mesmo que eu quero escrever é esse outro, que não chamava Toda Caixa Preta é Laranja ainda, mas ela falou assim: "Eu tô escrevendo um outro livro há muito tempo, e esse é o livro que eu quero escrever, que é o livro". Aí eu falei: "Meu Deus, se o Virgínia, que eu já tinha amado, não era o livro da vida dela, imagine o que seria". E aí a gente lançou o Virgínia, ela estava morando fora, o livro foi acontecendo, e até um dia que ela me escreveu e falou assim: "Olha, eu acabei, eu quero te mandar". E aí foi essa sensação de que tudo que eu tinha lido no Virgínia se confirmou mais ainda, porque quando eu li a primeira versão do Toda Caixa Preta é Laranja, eu senti que tudo que eu tinha gostado no Virgínia estava lá numa versão melhor, mais evoluída, mais desenvolvida, assim, ela superou todas as minhas expectativas, assim, quando eu sabia que ela queria tratar de uma história dessa filha em busca pelo pai, mas quando eu li, eu falei assim: "É isso, é uma história que tem ritmo, que tem profundidade nos personagens", que tinha ali tudo que eu gostava de ler, e eu falava assim: "Gente, é isso, a gente tem que fazer esse livro". Eu fiquei muito animada. Aí a gente entrou, enfim, no processo de edição, eu pedi para ela, acho que a gente fez a primeira versão, daí eu falei: "Olha, cresce um pouco mais, que o livro tá aqui, mas dá pra gente colocar mais coisa". E aí ela me mandou depois uma segunda versão, que é super próxima dessa, que a gente está lançando agora, que os associados estão recebendo, mas que para mim foi a sensação de ver uma escritora, assim, se o Virgínia foi a o desvio de rota e a semente, eu acho que no Toda Caixa Preta a Giovana superou, se superou e entregou uma história que para mim é isso, é uma história que fala sobre comunicação de um jeito que não é pelas palavras, sobre a dificuldade que às vezes a gente tem de se comunicar com as pessoas de quem a gente, gosta, e eu acho que ela tem esse jeito de narrar
que pra mim é uma voz muito própria mesmo, assim, é isso que eu mais gosto, assim, eu acho que ela fala: "É um livro para se ler em voz alta", porque de fato você lê o livro, ele tem ritmo, cada palavra tá no lugar certo, eu acho que a Giovanna é, assim, é uma muito cuidadosa com tudo que ela escreve, e eu acho que o Caixa Preta, embora seja um livro mais longo, esse cuidado não se perdeu nas páginas, ela posso contar depois até um pouco mais que a gente editou o livro enquanto a Giovanna estava literalmente na guerra, porque ela mora nos Emirados, então, assim, nem a guerra atrapalhou a concentração e a dedicação que ela colocou no livro. E Camila, eu fiquei curiosa pra saber dessa versão, inicial, né, que ela mandou pra vocês, até essa versão final, o que que foi isso que tu falou que precisava ainda crescer, que tinha que trabalhar melhor no livro, o que que mudou de uma versão pra outra? Olha, a essência toda do livro estava ali. A gente, sobretudo, a gente tentou dar um pouco mais de dimensão para os personagens, por exemplo, a mãe do marido da protagonista, de cujo nome agora eu não vou esquecer do nome da sogra da Joana, eh, que é psicanalista, que tem essa família que é o oposto da família da protagonista, né, que é se uma família praticamente só se comunica por códigos que não são palavras e são músicas e são rodas de samba, a família da sogra era exatamente o oposto, era uma família ali, de alguma forma letrada, de uma família que tinha, uma outro tipo de comunicação entre si, e ela aparecia muito pouco, assim, no livro, e às vezes ela aparecia só, muito pontualmente, então foi uma das coisas que a gente tentou, que eu falei: "Olha, acho que dá pra gente trabalhar um pouco mais", era a figura da sogra, por exemplo, que a gente achava que fazia um contraponto com as outras personagens da vida dela. Então esse é um exemplo, por exemplo, a gente desenvolveu um pouco mais a linha narrativa da sogra, de como ela aparecia na vida. Sim, essa sogra, eu também agora não consigo me lembrar o nome dela, mas traz até um ar meio cômico, né, porque a Joana, ela é meio irônica, assim, em relação a essa sogra. Por um lado, ela super valoriza esse contraponto com a família dela, mas por outro lado, ela acha meio assim: "Ai, que bobagem tudo isso, né, ai, tá, tudo agora tem que analisar, tudo agora tem que entrar super no mérito da questão, né, e dar palavra pra tudo". Então essa coisa meio daquilo que a gente rejeita porque a gente não teve, mas ao mesmo tempo a gente deseja, né, em alguma medida, assim. Eu acho bem É, e interessante a relação dela com essa sogra. então, foi uma coisa que a gente tentou, porque no começo, eu acho que a Giovanna, acho que ela estava ela queria, depois de tanto tempo trabalhando no livro, talvez me mandar justamente, tipo: "Olha, me diz aí o que pra que caminho", ela já sabia, enfim, a grande estrutura do livro, mas foi uma coisa que foi justamente isso, foi essa sensação que eu tive, eu falei: "Gente, essa sogra aqui, é fã ou hater dessa sogra, né, porque é o que você falou, ao mesmo tempo, é tudo que ela não teve, é um pouco o que ela quer e é um pouco, ai, é caricato no sentido, assim, tipo, ela resolve, né, as coisas da família dela de uma maneira muito mais pragmática, assim, é isso, se ela não resolver as coisas do pai, não tem quem resolva, enquanto a família do marido é super tipo: "Não, vamos sentar aqui na minha casa, cheia de livros e ver qual que é o problema que nos atravessa por gerações". Então a gente achou que justamente com a ausência da mãe, né, que é a mãe, essa presença que é ausente a ausência que é presença e ela que a sogra podia ser esse contraponto. Então esse foi uma das coisas que eu lembro, por exemplo, de ter pedido pra ela e falado: "Olha, acho que a gente pode pensar mais na sogra". Uhum. Sim, tem essa ausência da mãe que é percebida no comportamento do pai, né, porque ele também tá em pleno sofrimento com essa perda, assim, a vida inteira. A ausência da mãe percebida pela Joana diretamente, e aí além da sogra tem também a mãe da amiga, né, que ela fica super, assim, querendo que a mãe da amiga seja um pouco a mãe dela também, e a Taninha, né, que é outra personagem que quebra completamente o que esse livro poderia ser sem a Taninha, né, eu acho que a Taninha tem um lugar muito importante, inclusive eu já tinha pensado em te perguntar, pra ti qual que é a função da Taninha como personagem, assim, na não sei, pra mim ela tem uma questão de uma quebra, assim, do que esse livro seria sem ela.
Como é que tu vê? Não, eu acho que a Taninha é a personagem, tirando a protagonista, eu acho que a Taninha é a estrela do livro. Eu também a gente pensou muito nessa amiga da mãe também, que é justamente uma projeção total da protagonista, né, enfim, que a mãe tinha, sei lá, algumas fotos guardadas, e ela projeta na mãe da amiga essa coisa de: "Ai, fotografia era uma coisa que minha mãe gostava, uma coisa que eu gosto", enfim, ela entra nessa pira com a mãe, mas pra mim a Taninha e virou até uma piada interna minha e da Giovana, que assim, toda vez que a gente estava num momento tenso, assim, prazo chegando, "Não, Taninha na causa, põe a oração da Taninha que vai dar certo". E a Taninha eu acho que ela vem com esse lugar que é muito, eh, brasileiro no sentido de tipo, ai, ela é quase da família, e claramente, tipo, a protagonista faz questão de marcar que ela não é da assim, ao mesmo tempo que ela é muito da família, porque ela é a o apoio mesmo emocional. Eu sempre cito essa cena, uma cena que eu acho das mais fortes do livro, quando ela volta pra casa e quem dá banho nela é a Taninha, quem põe ela na cadeira pra pentear o cabelo, pra, tipo, limpar a sujeira é a Taninha, e ao mesmo tempo, ela fica nesse lugar que, na verdade, assim, durante muito tempo ela foi a empregada da família, então assim, ela tem esse não lugar, né, então acho que a Taninha ela aparece a função da Taninha pra acho que justamente questionar a complexidade que é você ter um laço que ele é maternal, mas que ele não é 100% maternal, mas que ele exerce um pouco essa função, mas ele é mais complexo, porque teve uma relação de trabalho em algum momento. Acho que a Taninha ela vem como essa figura que a Giovana, até fala em entrevistas e tudo mais, que é muito comum no interior do Brasil, dessas meninas que são apanhadas, que são basicamente meninas mesmo, menores de idade, que são criadas por outras famílias e viram basicamente empregadas, né. Então, eu acho que ela traz essa complexidade de relações que elas não são estritamente definidas por um único vínculo, né. É um vínculo de trabalho, mas é um vínculo de afeto e conforme vai passando o livro, é o vínculo mais próximo que ela tem de uma mãe mesmo. Então eu gosto muito da Taninha e eu acho que ela traz ali um contraponto, eh, tanto a sogra quanto a mãe da amiga, eu acho que a Taninha ela tem uma personagem muito única e no limite, eu acho que uma das personagens que mais ama a protagonista é a Taninha, por mais que elas às vezes se biquem, tem aquela cena que ela fala: "Não, você não é minha mãe", tipo, "Você não é", daí ela deixa muito claro que ela não é. Na prática, ao longo da vida, quem exerceu esse papel de mãe mesmo, se mãe é quem cria, a Taninha também foi mãe dela, né. Sim, a gente como leitor, acho que uma das sensações que atravessa muito essa leitura é a sensação de, tipo, intimamente a Joana consegue narrar, essa complexidade do sentimento dela pela Taninha, em alguns momentos inclusive assumir que a Taninha tem esse lugar sim de mãe, né, embora não necessariamente ela coloque nesses termos, mas a gente sente que sim, que tem esse reconhecimento emocional, assim, né, desse lugar da Taninha na vida dela. Mas ela não consegue dizer pra Taninha algo suficientemente amoroso nesse sentido de reconhecimento, né. E aí, enfim, eu acho que isso é uma grande síntese do que de todos os sentimentos complexos que a gente acaba atravessando no encontro com a Joana, né, porque ela é muito cruel, na verdade, né, na maneira como ela se relaciona com a Taninha, na maneira como ela se relaciona até com o marido dela, né, essa ironia, assim, nessa coisa ácida que ela tem também em relação à sogra, mas isso só é uma coisa mais lateral, né, acho que a crueldade pior ali pega mesmo com a Taninha, e ao mesmo tempo a gente, pô, acessa esses flashbacks da infância dela, que a gente vê quanta crueldade que ela passou com o pai dela, né, com a negligência do pai dela. Pra mim a cena mais destruidora é aquela da apresentação da escola, que o pai dela depois aparece bêbado. Nossa, essa eu tive que fechar o livro e ficar olhando pra parede, assim, por um tempo, pra dar uma assimilada. Então a Joana é uma personagem que mexe muito com a gente afetivamente, né, e que no final do livro, né, aqui a gente fala de tudo, pode falar spoiler e tudo mais, no final do livro tem essa, pra mim, uma interpretação possível, não necessariamente a única, de que ela encontrou o pai e abandonou ele ali, né, como indigente.
E a sensação de, pô, que cruel fazer isso com ele, mas ao mesmo tempo, olha tudo que ela sofreu com ele. Então, enfim, a Joana, ela realmente ela não nos poupa da gente confrontar essas contradições que, obviamente, mexem com as nossas próprias contradições, né, de relação e tal, do que a gente idealiza como comportamento certo, com o comportamento errado, e o que é possível, no final das contas, na vida de alguém que teve tantas perdas, né, como ela. Hã, como é que foi pra ti como leitora qualificada, assim, essa relação com a Joana? Olha, eu acho que a Giovanna, ela tem essa marca de escritora que é criar essas protagonistas que você assim, elas são protagonistas, às vezes, indefensáveis. Assim, eu acho que, tanto no primeiro livro, no Virgínia Mordida, quanto nessa, eu acho que ela sempre tem uma preocupação, a Giovanna, de construir essas protagonistas, que é isso, em alguns momentos você tem muita empatia por elas, e tem alguns momentos que você fala assim, tipo: "Amiga, desculpa, vou soltar sua mão", sabe, não vai dar. Então, mas eu acho que, isso é uma das forças do livro mesmo, o fato de que a Joana tá ela própria no processo de entendimento da do que foi a ausência da mãe, do que é ter esse pai que, ao mesmo tempo, ela é mais pai, às vezes, do próprio pai, do que o pai é pai dela, né, tipo, às vezes ela fica cuidando, eh, com a própria Taninha, por exemplo, essa protagonista que ela entra num num movimento, às vezes, de competição com a Taninha, sobretudo quando as 2 quem é mais dona da casa? Quem cuida mais da casa? É a Joana ou é a Taninha, assim? Então elas ficam se bicando. Então eu acho que construir a Joana desse jeito, eu acho que na minha visão, é uma das coisas que eu mais gosto no livro e eu acho que é uma das grandes forças, porque acho que a gente se identifica em alguma medida com a Joana, não pela situação A ou B, porque ela não consegue falar os sentimentos, ou porque, ela teve um comportamento super autodestrutivo, mas porque eu acho que ela faz a gente lembrar o tempo todo de que a gente não age de maneira benevolente, a mane ela a protagonista age como todo mundo age no dia a dia, sabe. A gente sempre quer passar uma imagem, nossa, de que somos pessoas super conscientes, de pessoas, de que tratam todos os outras pessoas muito bem. A gente acho que todo mundo tem uma é cioso da própria imagem, e eu acho que a Joana é meio que um lembrete constante que, na verdade, ela nos faz lembrar que a gente não é tão tem essas falhas de caráter também. E eu acho que por exemplo, o fato dela abandonar o pai no hospital, é uma coisa que eu também fiz essa leitura, e era uma das coisas que estava na primeira versão, estava uma coisa confusa do tipo, ela reconhece aquele era o pai mesmo ou era uma pessoa que ela não que poderia ser e não era? E a Giovanna e eu leio como um abandono também do pai, mas a Giovanna falou assim: "Ué, mas a gente não sabe o que acontece depois", tipo, ela pode simplesmente ter ido dar uma volta, fumar um cigarro e voltar e arrependida. Então, assim, eu acho que eu também leio como um abandono, mas quando eu estava conversando com a Giovanna, ela falou assim: "Talvez não seja tipo, a gente não sabe o que acontece depois, pode ser que ela se arrependa no minuto que ela pisa pra fora do hospital". Então, eu acho que isso também contribui pra Joana, que assim, a gente acompanhou ela o livro inteiro, o que não garante que no final ela não, tipo, não tenha batido 5 minutos nela e ela falou assim: "Não gente, desculpa, na verdade eu estava aqui em pânico, e na verdade sim, é o meu pai". Então eu acho que a protagonista é construída de um jeito que até a última página, realmente, a gente não sabe o que ela fez depois. Sim, e também quando a gente pensa: "Ah, tá, e se foi um abandono mesmo?", tem um juízo de valor, assim, nessa palavra do abandono, como, se ela abandonou, então ela é uma pessoa horrorosa, mas será que ela tendo se sentido abandonada a vida inteira dela, e a gente sabe que na relação com os nossos pais a gente tem uma regressão, assim, né, mesmo de às vezes é mais, e eu acho que pra Joana isso é super verdade, né, às vezes ela tem muito mais facilidade de reconhecer os vacilos que ela tá fazendo com o marido, com os filhos, de querer ser melhor nessa nova relação, porque na relação que já tem ali todo aquele histórico, né, tem uma coisa de não dá pra fazer diferente, a lógica é essa aqui, então se a lógica é do abandono, às vezes o que ela consegue fazer no final das contas, e até como um acerto de contas de uma certa forma,
um pouco feio falar desse jeito, né, mas enfim. É para fechar esse ciclo, é então dar as costas para esse pai, né, e optar por encontrar alguma forma de reparação nessa família construída, assim. Ela tem essa narrativa muito explícita, assim, no livro, né, do quanto ela reconhece como uma conquista, como o grande patrimônio dela, né, essa família construída que é tão diferente da família dela de origem, e não que ela não nos faça, como leitores, reconhecer as fortalezas dessa família de origem, né, tipo, tem muitas ali, a própria Taninha, o pai, bem ou mal, com todas as suas falhas, fazendo o que dá ali, sofrendo também. O Bira, né, o padrinho Que eu dela, amo que é uma também, figura eu acho incrível. ótimo. Eu acho que a protagonista, em algum momento, ela tem que fazer essa conta mesmo, que assim, ou ela fica, esse acerto de contas, ou ela salva o pai, salva, né, assim, ela é uma só, ou ela põe energia, ela acho que ela chega um momento que ela faz esse balanço, que se ela continuar eternamente procurando esse pai, salvando esse pai, ela deixa de investir na família que ela tá construindo, né, então eu acho que é quase ali uma equação que ela tem que fazer, que é assim, se ela quer uma vida melhor, digamos, para a família dela, conquistar o sonho que é ser pilota, não sei o quê, de ir para fora, cuidar dos filhos, nutrir a relação que ela tem com o marido, construir a família que ela quer, eu acho que chega uma hora que ela fala assim: "Não dá para eu fazer as 2 coisas. Ou eu fico aqui no Brasil sendo a mãe do meu pai, né, porque ela ou eu preciso ir para fora e ser a mãe dos filhos que eu escolhi ter e que eu", então eu acho que é uma escolha que em alguma medida ela tem que fazer, porque eu acho que em algum momento fica irreconciliável ela ser mãe do pai e mãe dos filhos ao mesmo tempo. E ela percebe que eu acho que quanto mais energia ela deposita no pai, mais ela se afasta da vida que ela quer construir e que de alguma forma, a ironia é que ela só construiu essa vida porque o pai deu todos os recursos financeiros, ela teve dinheiro a vida inteira, ela teve estrutura física e material, ela pôde comprou apartamento, foi fazer curso de piloto, que é um negócio super caro, então assim, é cruel também, porque a vida que ela tem hoje foi graças a que o pai pôde oferecer para ela também, em todos os defeitos foi ele que permitiu que ela tivesse essa escolha para fazer. É, e essa dificuldade de enquadrar o Viola, né, o pai dela, eu acho que, não sei, pra mim isso também tem uma relação com o título, assim, dessa busca que a gente tem, mesmo que a gente entenda, ai, mas as pessoas são complexas, os personagens também têm que ser, de alguma forma tem uma coisa meio primária, assim, na nossa leitura de a gente meio que querer poder fechar o que é essa pessoa final, é um vilão, é um mocinho, né, que essa pessoa é boa ou ruim, não sei, às vezes eu sinto isso por mais que eu valorize personagens complexos, né, então é como se a gente passasse o livro inteiro meio que tentando fechar o que eu acho do Viola, afinal de contas, será que ele foi um pai bom ou ruim no final das contas? E eu sinto que isso também, pra mim, remete a esse título, essa coisa da busca pela caixa preta, que é essa coisa, essa expectativa de algo que vai finalmente revelar, né, o que causou aquele acidente, assim. Ou ele era só uma pessoa em luto, né, porque eu acho que a gente em alguns momentos do livro, eu acabava ficando com tanta raiva do pai, é isso, dele aparecer bêbado, dele dar sumiço, mas assim, o quanto do luto pelo fato dele ter perdido a esposa e uma criança, né, também, enfim, quanto tudo isso também não é fruto de um luto que ele talvez não tenha sabido processar, né, assim, acho que o Viola tá em alguma medida em sofrimento o livro todo também, às vezes até de forma meio inconsciente, mas é uma pessoa que também não é de todo, ela não é, eu acho que o Viola não é uma pessoa malvada, assim, você não vê maldade, pelo contrário, ele é um cara festeiro, é um cara da cerveja, um cara é isso, de ir para o bar, é um cara, você não, eu acho que não tem uma maldade, eh, da vontade de ser uma pessoa ruim, sabe, não tem uma perversão ali, pelo contrário, eu acho que é um cara muito machucado também. Sim, muito carismático, né, em vários momentos a gente simpatiza, assim, com ele.
e que ele não consegue também nomear os sentimentos, não consegue se conectar com o que ele tá sentindo, porque é difícil demais, e ele terceiriza um pouco essa função pro Bira e pra Taninha, né, de tipo: "Tá, essa menina precisa falar de sentimento, precisa isso aí eu não consigo resolver, né, então vou encaminhar pra outra pessoa resolver isso pra ela", né, digamos assim. A Giovana encontrou o nome dessa palavra, que eu vou achar aqui, porque eu deixei anotada, que é justamente a incapacidade de pessoas de nomearem os sentimentos que elas têm. Eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, mas chama alexitimia, que vem do grego "sem palavras para as emoções", que é justamente são as pessoas que sentem coisas de modo que elas não são psicopatas, elas têm sentimentos, mas elas não conseguem, dar nome ao que elas estão sentindo. Eu acho que, quando a Giovana me falou desse traço psicológico, atravessa todo mundo ali, todos os personagens de alguma forma, e sobretudo Viola, precisa dessa mediação, pra nomear o que eles estão sentindo, assim. Então, é isso, o Bira faz essa função, às vezes, que é meio pai também dela, que é meio o lado racional ali, tipo: "Ó, você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade". Eh, a Taninha faz essa mediação, às vezes, que é do tipo: "Ó, não, deixa, ele tá num momento difícil, depois você fala com ele". Então, assim, é uma relação sempre mediada por outras pessoas que nem sempre captam o que as outras estão sentindo, né, então fica uma coisa meio um telefone sem fio de sentimento ali, que ninguém fala o que tá sentindo, e o que chega no outro não é necessariamente o que a outra pessoa queria, a mensagem que a outra pessoa queria passar, né, e ela não consegue passar. E eu queria perguntar pra ti também sobre o prólogo, né, que é essa abertura do livro em que a gente é super jogado, assim, no fluxo da experiência da Joana no começo dessa busca, e aí ela tá com essa perna machucada, a gente, né, a princípio não entende muito bem como é que aquilo aconteceu, tem muita coisa que a gente não entende nesse começo, né, então realmente a gente fica imerso no sentimento de uma confusão, assim, que eu acho que é muito importante, mas ao mesmo tempo muito impactante, né, como o começo de uma experiência com um livro, tu já: "Opa, não tô entendendo nada, e essa é a cabeça da protagonista, e esse é um livro em primeira pessoa, então eu vou ficar na cabeça da protagonista que tá desse jeito, nesse estado". Esse prólogo, eu lembro que na entrevista pra revista Tag, a Giovanna comentou que pra ela, assim, ela precisava decupar esse sentimento de confusão, né, da Joana, e que esse prólogo foi um pouco isso, mas eu fiquei curiosa para saber se ele estava na versão inicial do livro ou se ele foi inserido depois. Não, ele estava, e eu acho que ele é um dos esqueletos, assim, do livro. Eu acho que o prólogo, ele é uma boa assim, pra mim, quando eu leio aquele prólogo, eu acho que, assim, é aquele primeiro retrato de, tipo, essa é a mente da tipo assim, essa é a mente da protagonista que a gente vai acompanhar o livro todo. E quando a Giovanna fala, que ela precisava decupar esse sentimento, eu concordo muito com ela, porque eu acho que ao longo do livro, a personagem claramente tem dificuldades, às vezes, de organizar o que ela tá sentindo, às vezes ela precisa até meio falar sozinha em voz alta, ela tem uns tiques, assim, de é isso, de falar o que ela tá sentindo, de umas frases que saem meio, quase involuntárias, e eu acho que o prólogo tem muito essa energia de, tipo assim, uma pessoa meio em pânico, meio em transe, meio e sabe aquele momento que você fala assim: "Não, calma, eu tô aqui, eu tô sentindo isso, o que tá acontecendo, mas tem esse estímulo, tem isso acontecendo também". Então pra mim ele é quase uma radiografia do que é essa mente da protagonista no seu estágio mais, extremo e mais crítico. E sempre esteve no começo na desde a primeira versão esse prólogo estava. Eu não lembro se ele estava exatamente com o mesmíssimo tamanho, se a gente mexeu uma coisa ou outra, mas, assim, eu considero muito uma identidade do livro, assim, eu acho que uma pessoa que lê o prólogo, ela consegue entender muito da Joana, assim, se você termina o livro e você relê o prólogo, eu acho que ele ganha, você fala assim: "Ah, tá, ela fez tipo, essa é a mente dessa mulher". Então eu gosto muito do prólogo também, e acho que volta nisso que eu tinha comentado, que é uma coisa que eu admiro muito na Giovanna, que é a coisa do ritmo, de você conseguir transmitir a isso, uma mente completamente fora do seu estado normal.
E também uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente conversar é sobre essa linha, né, que corre em paralelo, que é a linha da busca pelo pai, porque a gente falou bastante aí da trama familiar, da memória, dos flashbacks, mas tem essa linha da busca em si, que, né, se inicia ali no prólogo dessa maneira, mais confusa para quem tá entrando no livro, mas que depois a gente vai acompanhando essa busca clandestina, na verdade, dela pelo pai, né, com o não me lembro o cargo dele, enfim, mas com a pessoa ali da polícia que faz Um bico por miliciano, né, fora. É um miliciano, na prática é isso, né. E e que é uma trama que nos conduz pelo livro em um outro ritmo, né, porque esse ritmo de memória ele tem uma coisa um pouco mais introspectiva, tem os pequenos enredos da memória que a gente vai acompanhando, mas tem esse enredo principal que nos conduz no sentido de: "Pô, eu quero saber, né, o que que aconteceu com esse pai, afinal de contas, e onde diabos ela vai chegar a essa conclusão? Onde é que ela vai descobrir, né, o que aconteceu com esse pai e pelo que ela vai ter que passar, né, porque ela vai para os ambientes mais inóspitos do Rio de Janeiro para procurar esse pai. Essa questão da articulação também da ordem dos capítulos foi algo que vocês tiveram que jogar muito ao longo do processo de edição para manter esse equilíbrio de ritmos da narrativa? Olha, a gente não chegou a mexer em ordem de capítulo nem nada, porque eu acho que a Giovanna é muito organizada, no sentido assim, eu acho que ela tinha na cabeça dela, desde a concepção do livro, quais momentos ela queria, digamos, ir e voltar na narrativa. Mas uma coisa engraçada sobre a trama da busca é que, assim, eu nunca morei no Rio de Janeiro, meu conhecimento de Rio de Janeiro é limitadíssimo. Então, assim, vários momentos da edição, eu acho que me faltou um pouco de malandragem para entender o que é o Rio de Janeiro, porque, assim, vários comentários que às vezes eu falava assim: "Ah, mas isso pode fazer?" E a Giovana só faltava falar: "Camila, isso é Rio de Janeiro, tipo, tudo pode acontecer, é isso, ela vai pagar uma pessoa por fora pra achar, o cara vai cobrar valores diferentes se o corpo é achado vivo ou morto". Daí eu falei assim: "Mas Giovana, por que que ele vai pagar mais ou menos se o corpo", enfim, então eu acho que foi, da minha parte, foi uma parte que eu mesma, como leitora, eu acho que aprendi, porque a busca desse universo ruas do Rio de Janeiro, pra mim, foi uma coisa que eu mesma desconhecia, foi uma coisa nova pra mim. E eu acho que também traz mais um aspecto do livro que é isso, ela tá desesperada, ela vai fazer assim, por mais que esse pai tenha todos os defeitos, ela tá vai percorrer mundos e fundos e acionar tudo que ela todas as ferramentas que ela tiver para tentar encontrá-lo. Então eu acho que a relação que ela faz, que ela começa, né, com o Álvaro ali, de tentar encontrar o pai e tudo mais, também é um grito de socorro dela enquanto filha, né, de tipo que quando a gente quer encontrar nossos pais, a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance, nem que isso, sei lá, signifique tentar caminhos adversos, tentar caminhos que não sejam os oficiais. Então, pra mim, acho que só o fato dela ter ido por esse caminho do miliciano, eu acho que mostra também que, no fim, ela talvez quisesse encontrar mesmo esse pai, sabe. Ela poderia simplesmente ter largado mão muito antes, mas ela também vai é isso, ela abandona o pai, mas ao mesmo tempo ela fez tudo o que ela podia e mais um pouco pra encontrar ele, né. Sim, sim. Se ela abandona o pai, é um abandono muito implicado, né. Que não foi um abandono de quem quer escapar, de que: "Ah, não vou olhar muito, vou só virar as minhas costas e sair", né. Ela se relaciona profundamente com essa busca, até, de repente, fazer isso. Podemos interpretar que sim. Olha, e Rio de Janeiro, eu acho que realmente pra mim foi tipo: "Giovana, estou confiando em você", porque se você falar que ele tá indo para o norte e esse bairro não ficar no norte, eu tô só confiando em você, porque a parte do Rio de Janeiro pra mim foi assim: "Olha, confio em você enquanto autora e que estou fechando os olhos e dando as mãos pra você de que uma busca vai ser assim", porque eu não tinha referencial nenhum, até urbano mesmo do Rio de Janeiro pra sugerir coisas ou mexer, então eu confiei no que ela me disse. E é muito legal isso, né. Eu adoro ler livros, assim, que me dão a sensação de estar percorrendo as ruas de uma cidade que não é a minha, ou até que é a minha também, né,
Aqui em Porto Alegre, os supridores do José Faleiro têm muito essa virtude também de, inclusive, abrir ruas que eu não costumo frequentar necessariamente, outras que sim, e colocar tudo isso junto numa outra perspectiva de cidade, né. Então acho muito legal quando o autor abre espaço para isso na ambientação, e isso que é muito especial também da gente ler literatura brasileira, de encontrar com esses lugares, né, e depois, daqui a pouco, lugar que a gente não conhece, aí tu vai, visita o lugar e é como se tu já tivesse estado lá de uma certa forma antes, né. Pensar nessa questão do turismo literário, que não necessariamente se converte numa visita física à cidade, mas que a gente já esteve lá de alguma forma, assim, acho que isso é bem legal. Não, e você no caso do Toda Caixa Preta, eu acho que tem uma coisa muito no começo ali, quando ela, trabalha fazendo aquele eu até esqueci o termo que ela usa, mas o meio que a ponte aérea ali, que ela tá num Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro que a gente idealiza, né, que ela, nossa, abre a janela, dá de frente para as paisagens, aquele Rio de Janeiro que todo mundo tem na cabeça, né, mas eu acho que quando ela faz a busca pelo pai, ela vai para um Rio de Janeiro que é isso que você falou, é um Rio de Janeiro que a gente não tem muito referencial fora não é o primeiro Rio de Janeiro que você imagina, assim, então eu acho que o livro também joga com essas paisagens, do tipo, quando ela tá é isso, no conforto, em Vila Velha, eh, é uma paisagem, quando ela tá na busca, a gente muda completamente a chave do livro, que fica uma coisa urbana, um thriller, uma coisa totalmente em outro registro. Camila, a gente tá se encaminhando para o final do nosso tempo aqui e eu gosto de fechar pedindo indicações, então vou deixar bem aberto a categoria dessa indicação. Pode ser um livro, um filme, uma série, e eu acho que nesse caso seria bastante pertinente também uma música ou um álbum, porque esse é um livro que traz muito forte a musicalidade, né? Tanto no estilo da prosa quanto no samba ali, que tá super presente para os protagonistas. Olha, eu vou recomendar o meu livro que eu recomendo para todo mundo, que que é o meu livro preferido da vida, que é a trilogia de Copenhagen, da Tove Ditlevsen, que é uma autora dinamarquesa, porque eu acho que, em alguma medida, o livro fala sobre relacionamentos, de uma filha que, de alguma forma, segue um caminho diferente dos pais. Enfim, é dessa menina que nasce num bairro de classe operária na Dinamarca, e ela acaba se tornando, enfim, o sonho dela é ser escritora, então ela faz esse percurso que é basicamente abandonar o lugar de onde ela veio e cortar os laços, em que medida ela consegue cortar esses laços. Então eu acho que, de alguma forma mais livre, eu acho que eles conversam desse afastamento que a protagonista do Toda a Caixa Preta tem, que é ela segue um caminho diferente do que o caminho do pai, né, que era, enfim, dono de uma garagem de caminhões e tudo mais, ela segue um caminho, ela casa com outra, com um cara que tem um background totalmente diferente do dela, então eu acho que o livro conversa em alguma medida nisso. E em álbuns, eu vou recomendar, deixa eu pensar. Acho que qualquer vídeo no YouTube do Quintal do Zeca, eu acho que pode ser, eh, uma boa recomendação, porque quando eu penso em Zeca Pagodinho, eu lembro da Giovana, porque ela é uma grande fã, inclusive. Então, para mim, qualquer, trecho do Quintal do Zeca pode ser uma boa pedida para acompanhar esse livro. Legal, Camila, maravilha. Muito, muito obrigada. Foi ótimo conversar contigo. Sempre bom ter um gostinho de bastidores e, enfim, né, no fim das contas, somos todos leitores ao fim e ao cabo, então também entrar nas sensações dessa leitura. Muito obrigada. Eu que agradeço, Débora, foi um prazer e é isso, leiam a Giovana, porque realmente é um livro muito especial.